Imagine a cena. Elizabeth Bennet, de pé, com postura firme, olhando nos olhos do Sr. Collins, enquanto ele faz uma proposta de casamento desastrosa. Ela não hesita. Com calma e determinação, ela recusa, mesmo sabendo que sua decisão pode trazer consequências para sua família. Essa cena icônica de orgulho e preconceito não é apenas um momento de empoderamento feminino. É um exemplo poderoso de como reconhecer e rejeitar um relacionamento que não te valoriza. Mas, e você? Já se viu em uma situação onde se sentiu diminuído, manipulado ou preso em um relacionamento que não te fazia bem? Hoje, os relacionamentos tóxicos estão mais presentes do que nunca. Segundo pesquisas, 1 em cada 3 relacionamentos apresenta sinais de toxicidade, seja através de manipulação emocional, controle excessivo ou desrespeito aos limites pessoais. E o pior? Muitas pessoas só percebem que estão em um relacionamento tóxico quando já estão profundamente machucadas. Foi o que aconteceu com celebridades como Johnny Depp e Amber Heard, cujo caso trouxe à tona discussões importantes sobre gaslighting e abuso emocional. E não para por aí. Dados recentes mostram que os divórcios e relacionamentos fracassados aumentaram significativamente após a pandemia. Um reflexo de como a convivência intensificada expôs problemas que antes passavam despercebidos. Mas e se eu te disser que Jane Austen, uma escritora do século XIX, já nos alertava sobre esses padrões tóxicos? Em Orgulho e Preconceito, os personagens enfrentam situações que refletem comportamentos que vemos até hoje. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Como os personagens de Austen podem nos ajudar a identificar relacionamentos tóxicos no século XXI. Prometo que, ao final deste vídeo, você terá ferramentas para reconhecer sinais de alerta e buscar relacionamentos mais saudáveis e respeitosos. Então, prepare-se para mergulhar no mundo de Elizabeth Bennet e descobrir como uma história escrita há mais de 200 anos pode transformar a sua vida amorosa hoje. Os relacionamentos tóxicos não são apenas um tema de livros ou filmes. Eles estão por toda parte, muitas vezes escondidos atrás de sorrisos forçados e justificativas como "ele só está estressado em la classe" ou "é assim mesmo, todo mundo briga". Mas a realidade é que esses relacionamentos podem deixar marcas profundas, tanto emocionais quanto psicológicas. E, infelizmente, eles são mais comuns do que imaginamos. Um exemplo recente que chocou o mundo foi o caso de Johnny Depp e Amber Heard. Durante o julgamento, detalhes sobre manipulação emocional, gaslighting, uma forma de abuso psicológico onde a vítima é levada a duvidar da própria realidade, e controle excessivo vieram à tona. Esse caso não apenas dividiu opiniões, mas também trouxe à luz discussões importantes sobre como os relacionamentos tóxicos podem afetar qualquer pessoa, independentemente de status ou gênero. E não são apenas os famosos que enfrentam esses problemas. Dados do IBGE mostram que, após a pandemia, os índices de divórcio no Brasil aumentaram em 14%, com muitos casais citando conflitos constantes e falta de respeito como motivos principais. Mas por que isso acontece? Por que tantas pessoas acabam presas em relacionamentos que as fazem infelizes? Parte da resposta está na dificuldade de reconhecer os sinais de toxicidade. Muitas vezes, esses comportamentos são sutis e vão se intensificando aos poucos, como uma panela que esquenta lentamente até ferver. No início, pode parecer apenas ciúme excessivo ou preocupação, mas com o tempo, isso se transforma em controle, críticas constantes e até isolamento social. E, quando a pessoa percebe, já está tão envolvida emocionalmente que fica difícil sair. É aqui que orgulho e preconceito se torna incrivelmente relevante. Jane Austen, com sua sagacidade característica, criou personagens que exemplificam comportamentos tóxicos de forma tão clara que é impossível não se identificar. O Sr. Collins, por exemplo, é o retrato perfeito de alguém que tenta impor suas vontades sem considerar os sentimentos do outro. Já Lady Catherine de Bourgh representa a arrogância e o desprezo por quem não está no mesmo nível social. E, claro, temos George Wickham, o charmoso manipulador, que usa suas habilidades
para enganar e causar estragos. Esses personagens não são apenas figuras de ficção. Eles são espelhos de comportamentos que vemos todos os dias. Agora que entendemos como os relacionamentos tóxicos estão presentes na nossa sociedade, é hora de mergulhar no mundo de orgulho e preconceito e analisar como os personagens de Jane Austen exemplificam esses comportamentos. Vamos começar com um dos mais emblemáticos, o Sr. Collins. Bom, Sr. Collins, o manipulador emocional. O Sr. Collins é o típico personagem que acredita que suas ações são justificadas, mesmo quando claramente desrespeitam os desejos e sentimentos dos outros. Sua proposta de casamento a Elizabeth Bennet é um exemplo clássico de manipulação emocional. Ele não apenas ignora os sentimentos dela, mas também tenta convencê-la de que aceitar sua proposta é a única escolha sensata. Ele chega a dizer que sua recusa é apenas uma demonstração de modéstia feminina, como se ela não fosse capaz de tomar suas próprias decisões. Esse tipo de comportamento é alarmantemente comum hoje. Quantas vezes vimos alguém tentando convencer o outro de que sabe o que é melhor para ele, mesmo quando isso vai contra seus desejos? O Sr. Collins representa aqueles que usam a lógica distorcida e a pressão emocional para controlar os outros. A mensagem aqui é clara. Um parceiro que não respeita seus limites está tentando controlar você, e isso é um sinal vermelho que não pode ser ignorado. 2. Lady Catherine de Bourgh. A arrogância que desvaloriza. Lady Catherine é a personificação da arrogância e do desprezo. Ela acredita que sua posição social lhe dá o direito de ditar a vida dos outros, especialmente de Elizabeth. Em uma cena marcante, ela confronta Elizabeth sobre seu possível relacionamento com o Sr. Darcy, dizendo que uma união entre eles seria uma desgraça e que Elizabeth não é digna de fazer parte da família Darcy. Esse comportamento reflete uma dinâmica tóxica que ainda vemos hoje. Pessoas que se consideram superiores e usam isso para menosprezar e controlar os outros. Seja em relacionamentos amorosos, familiares ou até profissionais, a arrogância de Lady Catherine nos lembra que ninguém tem o direito de diminuir quem você é ou o que você quer. A mensagem aqui é poderosa. Pessoas que menosprezam suas escolhas não merecem espaço na sua vida. 3. George Wickham, o encantador. Manipulador Wickham é talvez o personagem mais perigoso de orgulho e preconceito. Com seu charme superficial e habilidades de persuasão, ele consegue enganar não apenas Elizabeth, mas também a jovem e ingênua Lydia Bennet. Ele usa mentiras e meias-verdades para criar uma imagem de vítima, ganhando a simpatia de todos ao seu redor. No entanto, suas ações revelam um caráter manipulador e egoísta, especialmente quando ele foge com Lydia, colocando a reputação da família Bennet em risco. O Wickham representa aqueles que usam o charme e a mentira para conseguir o que querem. Ele é o exemplo perfeito de como alguém pode parecer perfeito demais para ser verdade. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que no início parecem encantadoras, mas com o tempo revelam-se completamente diferentes? A mensagem aqui é um alerta. Cuidado com quem parece perfeito demais para ser verdade. 4. Elizabeth Bennet. O antídoto para a toxicidade. Enquanto os personagens acima representam comportamentos tóxicos, Elizabeth Bennet é o exemplo de como lidar com essas situações de forma assertiva e saudável. Ela não apenas reconhece os comportamentos tóxicos ao seu redor, mas também age para se proteger. Sua recusa ao Sr. Collins e sua confrontação com Lady Catherine mostram que ela valoriza sua independência e autoestima acima de tudo. Elizabeth nos ensina que, para evitar relacionamentos tóxicos, é essencial estabelecer limites claros e valorizar quem somos. Ela não se deixa manipular ou intimidar, e é exatamente essa postura que a torna uma das personagens mais admiráveis da literatura. A mensagem aqui é inspiradora. Você merece um relacionamento baseado em respeito e igualdade, e não há nada de errado em lutar por isso. Agora que analisamos os personagens de Orgulho e Preconceito e seus comportamentos tóxicos, é hora de transformar essa análise em lições práticas para a vida real. Afinal, reconhecer os sinais de alerta
É o primeiro passo para evitar relacionamentos que podem nos machucar. Vamos começar com os principais sinais de toxicidade e, em seguida, discutir como agir diante deles. Sinais de alerta em relacionamentos tóxicos. Manipulação emocional. Quando alguém tenta controlar suas emoções ou decisões, usando chantagem, culpa ou pressão psicológica. Exemplo: o Sr. Collins tentando convencer Elizabeth de que sua recusa ao casamento era inadequada. Gaslighting. Quando alguém faz você duvidar da sua própria percepção da realidade, minimizando seus sentimentos ou distorcendo fatos. Exemplo: Wickham mentindo sobre Darcy para manipular a opinião de Elizabeth. Controle excessivo. Quando alguém tenta controlar suas ações, amizades ou até mesmo sua aparência. Exemplo: Lady Catherine ditando como Elizabeth deveria se comportar em relação a Darcy. Desrespeito aos limites. Quando alguém ignora seus limites pessoais, seja emocionais, físicos ou sociais. Exemplo: o Sr. Collins insistindo em sua proposta, mesmo após a recusa clara de Elizabeth. Como agir? Diante de comportamentos tóxicos, estabeleça limites claros. Defina o que é aceitável e o que não é em um relacionamento. Comunique esses limites de forma firme e direta. Exemplo prático: se alguém tenta controlar suas amizades, diga claramente que isso não é aceitável. Valorize sua autoestima e independência. Lembre-se de que você merece ser tratado com respeito e igualdade. Não deixe que ninguém diminua seu valor. Exemplo prático: Elizabeth Bennet nunca abriu mão de sua independência, mesmo sob pressão. Busque apoio. Converse com amigos, familiares ou profissionais de saúde mental se estiver em um relacionamento tóxico. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Exemplo prático: Elizabeth contou com o apoio de sua irmã Jane e de sua tia Gardiner para lidar com as pressões que enfrentou. Reconheça quando é hora de sair. Se o relacionamento está causando mais dor do que felicidade, pode ser hora de reconsiderar sua permanência nele. Exemplo prático: Elizabeth recusou o Sr. Collins porque sabia que um casamento com ele a faria infeliz. Exemplo prático: imagine que você está em um relacionamento onde seu parceiro A constantemente critica suas escolhas e tenta controlar seu tempo. Usando as lições de Elizabeth Bennet, você pode estabelecer um limite claro. Eu não aceito críticas constantes sobre minhas escolhas. Valorizar sua independência. Eu tenho o direito de tomar minhas próprias decisões. Buscar apoio. Conversar com um amigo ou terapeuta sobre a situação. Reconhecer quando é hora de sair. Se o comportamento persistir, considerar se esse relacionamento realmente te faz feliz. Chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final da sua jornada. Ao longo dos últimos minutos, exploramos como Orgulho e Preconceito, uma obra escrita há mais de 200 anos, continua incrivelmente relevante para os relacionamentos de hoje. Vimos como personagens como o Sr. Collins, Lady Catherine e Wickham representam comportamentos tóxicos que ainda vemos em nossa sociedade. E, mais importante, aprendemos a identificar esses padrões e a agir para proteger nossa saúde emocional. Elizabeth Bennet nos mostrou que é possível ser assertiva, independente e, acima de tudo, respeitosa consigo mesma. Ela não se deixou manipular, intimidar ou controlar. E é exatamente essa postura que a torna uma inspiração atemporal. A mensagem que fica é clara: você merece um relacionamento baseado em respeito, igualdade e amor verdadeiro. E se algo não está te fazendo bem, não há problema em dizer não e seguir em frente. Mas, e agora? Como você pode aplicar tudo o que aprendeu aqui na sua vida? Comece refletindo sobre seus relacionamentos atuais. Você se identifica com alguma das situações que discutimos? Se sim, não ignore esses sinais. Estabeleça limites, busque apoio e, se necessário, tenha coragem de fazer mudanças. Lembre-se, reconhecer um relacionamento tóxico é o primeiro passo para uma vida mais feliz e saudável. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que possa precisar ouvir isso. Muitas vezes, um simples alerta pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Além disso, deixe nos comentários sua experiência ou dúvidas sobre o tema.
Adoraria saber como o orgulho e preconceito ou as lições deste vídeo impactaram você. Por fim, se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais vídeos como este para te ajudar a refletir, crescer e se tornar a melhor versão de si mesmo. Imagine a cena final: Elizabeth e Darcy caminhando juntos, de mãos dadas, em um campo aberto. Após todos os mal-entendidos e desafios, eles finalmente encontraram um relacionamento baseado em respeito, confiança e amor verdadeiro. Essa imagem não é apenas romântica, é um símbolo poderoso do que todos merecemos, um vínculo que nos eleva e não nos diminui. Então, lembre-se, o amor verdadeiro não exige que você diminua quem você é. Ele te valoriza, te respeita e te inspira a ser melhor. E se você ainda não encontrou isso, não desista. Como Elizabeth Bennet, você merece um final feliz. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.